Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui novamente. Hoje eu vou corrigir um exercício que eu acho ele bastante prático para qualquer pessoa estar fazendo, com a estatística descritiva, tá? Então basicamente nós temos aqui um número de árvores medidas, tá? O número de indivíduos medidos, o diâmetro e a altura desses indivíduos, tá? Por que eu fiz questão de colocar o diâmetro com muitos indivíduos e deixar a altura com poucos indivíduos? Só para vocês verem que é possível fazer os dois aí sem muitos problemas, tá? Porque às vezes a gente vê uma planilha gigante e fica desesperado, né, dessa planilha gigante, mas vocês vão ver que não tem essa necessidade, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é um gráfico de dispersão simples. Então, basicamente, ó, eu vou selecionar o número de indivíduos, o diâmetro, inserir e fazer um gráfico de dispersão. Tá? Por que eu fiz esse gráfico de dispersão, Wagner? Você está doido? Para que você está fazendo isso? Ele vai aparecer os indivíduos aqui embaixo, tá? Do 1 até o 90 e tantos, e aqui em cima ele vai aparecer o diâmetro. Eu faço isso para procurar outliers, tá? O que são outliers? Valores extremos que às vezes foi um erro de digitação, tá bom? Então nesse caso, tá vendo que esse indivíduo aqui, ó, aqui em cima, ó, ele tá meio estranho, né? É o indivíduo 1 que tem 88 de diâmetro. Por acaso eu deixei ele no início para vocês verem ele, tá? Eu vou clicar aqui de novo para vocês verem que aparecem as informações, tá vendo? Que tá aí, ó, série D, centímetro, ponto 1 e entre parênteses 1,88. Então quer dizer que é esse indivíduo aqui mesmo. Então eu sei que ele é um outlier. Eu poderia assim tirar ele, falar assim, opa, provavelmente medi errado, provavelmente era 8,8, eu medi errado. E eu tiraria ele por perceber que ele é um valor que tem algum problema em relação aos demais, tá bom? Então, é para isso que serve essa primeira olhada nos seus dados, tá? Por isso que eu pedi gráfico de dispersão. No caso da altura, você poderia fazer assim, ó, seleciona com Ctrl, tá? O NI e o H, inserir, faz um gráfico aqui. Tá vendo que a altura, tudo bem que tem um pontinho aqui que dá pra gente desconfiar, né? Mas tirando esse valorzinho aqui, que é o 5,23, tá? Que é esse aqui, ó, 5,23. Tirando esse valor, todos os outros estão ok. E mesmo esse, tudo bem, tá meio estranho, né? Talvez seja 13 aqui, talvez tenha sido um erro de digitação, né? E pelo jeito tá vendo que os dados estão crescendo aqui, ó. Conforme aumenta o número do indivíduo, tá aumentando aqui os valores, né? E esse daqui tá bem fora, talvez seja um outlier. Nesse exemplo aqui com vocês, eu não vou retirar esses outliers, tá? Eu só quero que vocês tenham noção de, antes de sair rodando qualquer coisa, dá uma olhada para ver se não tem nenhum dado digitado errado, nenhum valor muito extremo, que às vezes é algum problema aí, tá? Muito provavelmente um problema de digitação. Então, fiz aqui o gráfico de dispersão, vou pintar de amarelo só para a gente saber que eu já fiz. E agora eu vou calcular a média, tá? Primeiro eu vou calcular a média. Note que aqui está o diâmetro, vamos colocar aqui, né, que ele foi medido em centímetro. Sempre lembre de colocar a unidade, tá? A altura foi medida em metros. Então vamos calcular aqui a média, né? Então igual média. Você começa a escrever média com acento, ele já aparece média aqui. Vou clicar no primeiro, Ctrl Shift para baixo, ele vai lá embaixo, tá vendo? Até o último e dá Enter, tá feito, tá? Aqui é uma coisa legal, tá? Aqui nas alturas, tá vendo que não tem nada escrito? Ó, não tem nada. Se eu arrastar para o lado aqui, ó, ele já faz da altura corretamente. Uai, Wagner, peraí. Mas esses valores aqui que não tem nada, ele não conta como se fosse zero? Não, o Excel não conta como se fosse nada, tá? Então, se eu fizer a média aqui embaixo, ó, da altura, só para vocês verem que dá o mesmo resultado, ó, 14,875, é porque tem casas decimais diferentes, né? Vamos colocar na mesma quantidade de casas decimais, ó, o mesmo resultado, tá? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, se você organizar a sua planilha dessa forma aqui, ó, diâmetro, altura, que área basal, qualquer outra informação que você vai ter, basta não colocar nada aqui, fez no primeiro, que tem mais dados, e arrasta para o lado, tá bom? Variância, vamos calcular a variância. Aqui no Excel, pessoal, é var.a. Aperta aqui no diâmetro, Ctrl Shift para baixo, ele vai até lá embaixo. Aqui eu posso arrastar, eu nem vou arrastar agora não, vou arrastar tudo junto no final. Desvio padrão é desipad.a, tá? Aqui
de novo, o mesmo procedimento, Ctrl Shift para baixo, só para ir rapidinho, tá? Se quiser arrastar, pode arrastar. Tá? Coeficiente de variação o Excel não faz direto não, tá? Mas ele é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Porque coeficiente de variação é importante, porque como ele é um valor expresso em porcentagem, tá? Vou até colocar aqui, olha, expresso em porcentagem, você consegue comparar. Então, quais dados estão variando mais? Será que é altura ou diâmetro? Quando você olha o coeficiente de variação, você compara. Eu vou arrastar ele aqui, ó. Deixa eu arrastar esses dois para cá primeiro, né? Aí sai o resultado aqui. Então, o que significa? Significa que a altura está variando menos do que o diâmetro, tá? O diâmetro está variando aí 46% e a altura 23%. É claro que tem um problema dos outliers que eu não retirei, mas no final do exercício eu vou retirar ele só para vocês verem as diferenças, tá? Agora, gente, a gente tem que calcular o erro padrão. Ih, Wagner, não, agora complicou. Porque aqui você usou fórmulas rapidinhas, né, sem muito problema, mas aqui no erro padrão aí complicou. Na verdade não, tá, gente? As fórmulas eu deixei aqui do lado pintadas só para vocês lembrarem delas, tá? Quem quiser calcular a variância desse jeito aqui pode. O desvio padrão, usando os dados da variância, pode, né? Só a raiz quadrada da variância. Coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média, tá? Esses são os símbolos do desvio padrão, é o S da média, esse X com esse tracinho em cima. Mas assim, vocês vão ver que o erro, mesmo não tendo fórmulas prontas, não tem nada demais, tá? O que é o erro padrão? É o desvio padrão dividido pela raiz do número de indivíduos. Então, quantos indivíduos eu tenho aqui? Dá uma olhada. Ó, selecionei tudo, eu tenho 93 indivíduos, certo? Então, aqui vai ser, o erro padrão vai ser o desvio padrão dividido pela raiz de 93. Tá? Dê um Enter, tá? Aqui o erro padrão está pronto. Cuidado, tá? Cuidado que agora você não pode arrastar aqui, porque o número de indivíduos já da altura é diferente do número de indivíduos do diâmetro. No diâmetro a gente tem muito mais indivíduos mensurados. Então, para a altura vai ser o desvio padrão da altura dividido pela raiz. Aqui a gente tem 17, né? 17 alturas mensuradas. Tá? Então, aqui eu tenho o erro padrão da altura. Tá? Erro padrão do diâmetro, erro padrão da altura. Ok, tá certinho. Agora, a gente vai calcular o erro padrão em porcentagem, que é essa fórmulazinha aqui, tá? Então, basicamente, o erro padrão em porcentagem é o próprio erro padrão que a gente acabou de calcular, dividido pela média. Esse Yzinho com um tracinho é a média também, tá? Poderia ser o X com um tracinho, mas eu coloquei Y, mas tanto faz, tá? Então, ele é dividido pela média, a média dos dados aqui, vezes 100. Esse caso aqui eu posso arrastar para cá, ok? Não tem problema. O erro padrão não, cuidado, tá? O erro padrão não, porque muda o N. Mas aqui não tem problema, só arrastar. E agora o erro amostral, que é o erro em porcentagem, que é o principal aqui, tá? Desses erros, ele é o principal. E ele vai ser o quê? Ele vai ser o erro padrão, que é esse daqui, vezes o T dividido pela média vezes 100. Gente, calma, sem desespero. Sem entrar na internet, eu já fiz outro vídeo mostrando como você acha o valor de T na internet rápido. Mas se você for usar uma tabela T de Student bicaudal, tá? Nesse caso aqui é bicaudal, para outros casos poderia ser monocaudal, mas nesse caso é bicaudal, você vai olhar o 0,05, tá? Então, você vai olhar o 0,05, que vai ser essa coluninha, e você tem que olhar o grau de liberdade. Wagner, como assim grau de liberdade? Gente, grau de liberdade, que é esse valorzinho aqui que está em verde, é N-1. Então, por caso do diâmetro, eu tenho 93 menos 1, 92. No caso da altura, eu tenho 17 menos 1, vou olhar 16, tá? Então, vamos fazer primeiro do diâmetro. Então, o erro amostral, vamos achar aqui, né? Vamos primeiro achar qual é o valor aqui. Vou fazer um círculo aqui. Vamos olhar aqui, nessa daqui, que é o 0,05, que é o valor para dados biológicos, que geralmente a gente usa, tá? Vou clicar aqui no botão direito, formatar forma, vou tirar o fundo, vou tirar o preenchimento e vou colocar uma linha de uma cor um pouco mais agressiva aqui.
Eu vou procurar o 92. E Wagner não tem o 90 e tem o 100. Nesse caso, gente, você usa o que está mais próximo, tá? É porque a tabela aqui ela vai embora, vai até o infinito. Aí chega um determinado momento que a pessoa começa a colocar de 10 em 10 porque não muda tanto os valores, tá? Então aqui eu vou usar o do 90, que é 1,987, esse valorzinho aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó, o grau de liberdade de 92, ele é igual, e aqui eu vou colocar 1,987, é isso? Vou até olhar de novo ali, isso, tá certinho. E aqui eu vou colocar o grau de liberdade por 17, tá? O grau de liberdade por 17 vai ser 2,110. Ah, Wagner, mas está errado, porque aqui não está aparecendo tudo. Não, gente, é só casa decimal, tá? É só aumentar as casas decimais, aparece, não muda nada, tá? É uma das vantagens do Excel. Então, vamos calcular o erro amostral aqui. O erro amostral, ele vai ser o erro padrão, tá? No caso do diâmetro, vezes o valor de t, dividido pela média, tá? Vezes 100. Tá? Não pode arrastar, por quê? Porque o valor aqui vai ser diferente, né? O t vai ser diferente, então você tem que calcular de novo. Agora, da altura vai ser o erro padrão da altura, vezes o tzinho, dividido pela média, vezes 100. Tá? Tá calculado. Então, nós calculamos os 3 erros aqui. E o intervalo de confiança, que ele é a principal medida aqui, tá? Porque olha o nome, intervalo de confiança, é o valor em que você vai confiar que se você fizer uma nova amostragem, ele deve estar entre esse valor aí, tem 95% de chance de estar nesse valor. Então, como que ele é? Ele é a média. No caso, eu vou fazer um intervalo de confiança superior, né? Então, ela é a média, mais o valor de t, o t aqui para o diâmetro, tá? Vezes o erro, tá? O erro padrão está aqui. Nesse caso não tem problema você não colocar parênteses, tá? Porque o Excel vai fazer a multiplicação primeiro. Então tá aqui o intervalo de confiança superior, tá? O intervalo de confiança superior da altura, mesma coisa. Média da altura mais o valor de t, cuidado, tá? Porque é de valor diferente, então não pode arrastar, vezes o erro padrão da altura. Tá aqui. E agora o inferior, que vai ser a média, agora do diâmetro, menos o valor de t, vezes o erro padrão. E da altura vai ser a média da altura, menos o valor de t, vezes o erro padrão. Se eu não cometi nenhum erro, está feito aqui, tá? Então, 95% dos seus dados de diâmetro devem girar entre 19,3 e 16,0, tá? Deixa eu colocar a casa decimal aqui direitinho, tá? E a altura deve girar entre 16,6 e 13,1. Realmente, se você organizar os valores aqui do maior para o menor, você vai ver que a maioria dos dados realmente estão nesse intervalo. E se você organizar aqui do menor para o maior também, tá? Wagner, e outros cálculos, por exemplo, a amplitude. Pessoal, a amplitude é só você pegar o maior valor menos o menor valor, tá? Não vou nem fazer aqui. E a altura também, menor valor menos o maior valor. Para o nosso tipo de dados, tá? Geralmente a amplitude ela é interessante de você entender ela, mas ela não é a principal medida de variabilidade, tá? As principais medidas vão ser desvio padrão, erro amostral e o intervalo de confiança superior e inferior, tá bom? Então, espero que esse vídeo seja útil para vocês, para sanar algumas dúvidas, tá? Quem quiser aprender a rodar a variância, desvio padrão do jeito mais tradicional, né? Tem vídeo no canal mostrando como você pode fazer isso passo a passo para você entender direitinho o que é variância e desvio padrão, tá? As outras medidas são baseadas, né, nos primeiros cálculos, né, que a gente faz, então use essas formas aqui do jeito que está aqui, tá bom? É isso, um abraço, tudo de bom. Tá, Wagner, mas você falou aqui que tem outliers, então o que eu faço com esses outliers? Né? Eu percebi que tem valores extremos aqui, o que eu faço com eles? Gente, volta na planilha original, tá? Os dados que você coletou e vê se não tem nenhum problema. Por exemplo, nesse caso aqui, eu sei qual que é o problema. Faltou a pessoa colocar a vírgula aqui, tá? Note que só de eu fazer esse procedimento, olha o que acontece com os valores. Eu quero que vocês separem principalmente no valor de coeficiente de variação.
Antes de eu corrigir o problema, aqui ó, 46,1, depois de eu corrigir o problema, 21. Então, quer dizer, foi para 21%, bem melhor, tá? Coeficiente de variação menor do que 20%, já começa a mostrar que os dados estão ok aí, tá? E no caso da altura, a altura que deu o problema foi essa daqui. Eu também sei qual foi o erro de digitação. Era 13, tá? E a pessoa digitou errado. Note que também mudam os valores aqui. Se você olhar os valores dos gráficos, ó, tá? Você vai ver que os próprios gráficos ficam diferentes, né? Aqui a altura ficou bem mais bonitinha, o diâmetro agora não tem um valor extremo sozinho, tá? Aí você já começa a perceber que, parece que os dados agora estão ok, tá bom? Então, note que quando a gente conserta os dados, né, a gente melhora aqui os valores, né? Eu dei o exemplo do coeficiente de variação, mas se você olhar o erro padrão, o erro amostral, você vai perceber que os valores diminuem quando você não tem esses outliers, esses valores extremos. Então, por isso que é tão importante escrever corretamente, tá? Escrever os dados da maneira mais correta possível, ok?